Salve, salve pessoal, aqui é o professor Marcelo Sardinha, professor de Geografia, mais uma vez com vocês, hoje especialmente trabalhando um tema muito importante e relevante para vocês, que é a questão da demografia. Demografia é a ciência que ocupa-se em estudar as populações, a sua dinâmica, o seu crescimento, a sua mobilidade, a sua movimentação na superfície terrestre. E hoje, como eu disse para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre a demografia a nível de mundo. E a primeira coisa que eu queria fazer com vocês é fazer uma análise, então, do crescimento populacional mundial. Entendendo que o crescimento populacional mundial ele ocorre efetivamente a partir do século XVIII, durante a primeira Revolução Industrial, assim consecutivamente durante a segunda Revolução Industrial e meados do século XX, nós vamos ter aí uma população saltando de alguma coisa em torno de 500 milhões de habitantes para mais de 2 bilhões de habitantes. Então é importante que nós entendamos que o primeiro grande crescimento populacional no mundo aconteceu hoje no que nós chamamos de países ricos. Pós Segunda Guerra Mundial, esse crescimento vai ocorrer em países mais pobres, né? Os ditos países subdesenvolvidos, e ocorre o que nós chamamos de explosão demográfica, ocorre o chamado baby boom. Isso vai acontecer porque nós temos melhoria nas condições médico-hospitalares e higiênico-sanitárias, que permite com que nós tenhamos uma redução da taxa de mortalidade e um aumento, uma manutenção, né, do que nós chamamos de taxa de natalidade. Então, essa explosão ela é efetiva e vai acontecer a nível de mundo nos países subdesenvolvidos. Você observa um mapa aí que mostra a divisão do mundo, né, entre norte versus sul, e sem sombra de dúvidas hoje, o maior crescimento populacional que nós encontramos no mundo, ele efetivamente ele vai acontecer de fato aí em regiões mais pobres, em países que estão passando pelo que nós chamamos de transição demográfica, daqui a pouco nós vamos ver algo sobre isso, tá? Você está vendo na tela do seu computador, então, a distribuição da população mundial, né? Temos aí a China com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? A Índia com mais de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, depois os Estados Unidos com 327, a Indonésia em quarto com 260 milhões, e temos o Brasil com a quinta maior população do mundo, somando algumas coisas aí em torno de 207 milhões de habitantes, tá bom? Bom, uma coisa importante que você tem que entender que envolve a demografia é entender o que é a população absoluta e a população relativa. População absoluta é o total, é o montante, né, do que você tem de habitantes num país, como demonstrei para você, o Brasil, 200 milhões de habitantes. Agora, vale a pena ressaltar e entendermos que você pode pegar essa população absoluta e dividir pela área. O que vai acontecer? Né? Nós vamos ter aí o que nós chamamos de população relativa. Então, se você pegar ali a população do Brasil, 200 milhões de habitantes, e dividir pela área, que são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, nós vamos ter uma densidade demográfica de aproximadamente 20 habitantes por quilômetro quadrado. Então, você tem países ou regiões com uma alta densidade demográfica e países com baixa densidade demográfica. O mapa que você observa aí na tela do seu computador demonstra um pouco isso, né? No continente americano, em regiões ali como o Manufacturing Belt, né? A região de São Francisco, San Diego, Cidade do México, Rio, São Paulo, a própria Europa Ocidental, região de Lagos na Nigéria, né? São regiões onde nós temos alta densidade demográfica. E o que mais chama atenção no mapa que você observa aí na tela do seu computador seria efetivamente as regiões ali da China e da Índia, regiões que nós vimos são onde nós encontramos as maiores populações do mundo, ok? Vamos seguir então, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento demográfico no mundo, né? Então é importante que você entenda, observando a tabela na tela do seu computador, que no ano de 1950 nós tínhamos uma taxa de natalidade de aproximadamente 25 nascimentos por 1.000 habitantes. A mortalidade era 11. Né? Então, você fazendo análise entre os dois, você tem um crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo nada mais é do que a relação entre a taxa de natalidade e mortalidade. Que em 1950, nos países desenvolvidos, isso chegava a casa de 1,4%. Quando você observa, nesse mesmo período de 1950, você vê, né, a taxa de natalidade em relação à mortalidade
dando aí um crescimento vegetativo de 2,56%. Isso vem comprovar essa explosão demográfica que nós tivemos no mundo pós Segunda Guerra Mundial, principalmente em países subdesenvolvidos, tá? Hoje, em 2010, você vê que o crescimento vegetativo nos países ricos está baixo, né, na casa de 0,03%, e os países subdesenvolvidos entrando em declínio. Tudo indica que nós vamos seguir ainda um crescente, mas o ritmo vai diminuir, né? Temos aí projeções, melhor dizendo, que no ano de 2050 nós chegaremos a uma população de 9 bilhões de habitantes. Hoje, como você bem sabe, somos aproximadamente 7 bilhões de habitantes na superfície terrestre, ok? Então é importante que você entenda que todo e qualquer país vai passar por uma coisa que nós chamamos de transição demográfica. Transição demográfica é uma teoria que acredita que todos os países vão passar por algumas etapas de evolução no desenvolvimento demográfico, né? Então você observa o esquema, essa tabelinha, ou melhor, esse gráfico que demonstra isso para você. Então nós observamos ali a primeira fase, então, é o momento que nós temos altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. O crescimento vegetativo é baixo. É nesse momento onde os países normalmente estão numa demografia tradicional, em fase de subdesenvolvimento, pessoas vivendo mais no campo, que você tem um crescimento vegetativo aí, a priori, baixo, por conta de você ter essa falta dessas condições médico-hospitalares e higiênico-sanitárias. Na segunda fase, que já entra ali, né, na transição propriamente dita, você tem uma queda da taxa de mortalidade, aumentando a expectativa de vida. E aí as natalidades ainda são altas, aí que ocorre a explosão demográfica, né? Então é importante que você entenda que nessa sociedade vai ocorrer o quê? O aumento das pessoas com idade, né, adultos, por exemplo, mas ainda tem muitos jovens, né? Se você perceber bem, essa transição demográfica que vai ajudar a gente a entender lá na frente a chamada pirâmide etária. Numa terceira etapa, que já é etapa quase de conclusão, você tem uma redução da taxa de natalidade, uma manutenção da taxa de mortalidade, né? E uma redução da natalidade, diminuindo o crescimento vegetativo. Muitos países subdesenvolvidos estão nessa etapa, né? Uma etapa que ocorre essa redução. Por que vai acontecer isso, né? Porque você vai ter mais a mulher no mercado de trabalho, as concepções de família são diferentes e você acaba tendo essa realidade em países com esse perfil. A natalidade pode cair tanto, mas tanto, que chega um momento que você não tem uma reposição necessária. Já é a quarta etapa, onde muitos países desenvolvidos estão nessa etapa, né? E praticamente você vai ter muito mais idosos do que jovens e adultos. A terceira fase, bem mais adultos. É o momento que nós chamamos ali de bônus demográfico. Então, vale a pena nós entendermos esse gráfico que trabalha a questão da pré-transição, a transição e a pós-transição, né? Então, é o momento que a população vai crescer e, num determinado momento, ela vai estar estabilizando, ok? Bom, pessoal, então não é segredo que a grande parte da população mundial ela se encontra efetivamente dentro do que nós chamamos de mundo subdesenvolvido. Aliás, é importante nós ressaltarmos aqui que desde o momento que ocorre o crescimento populacional mundial, sempre existiram teorias que buscavam controlar principalmente a taxa de natalidade. No século XVIII e século XIX, por exemplo, nós tivemos o surgimento da teoria malthusiana, onde o pastor anglicano Thomas Malthus dizia que a população ia crescer em PG e a produção de alimentos em PA. Para evitar um momento de colapso, de tensões entre populações, era necessário se fazer, né, o controle da natalidade. E aí ele preconizava, para que isso ocorresse, a chamada abstinência sexual. Obviamente que essa teoria cai por terra, porque nós vamos ter a automação do setor produtivo, principalmente na agricultura, com o uso de modernas tecnologias, né, que vai aumentar a produção de alimentos a nível de mundo. A segunda grande teoria ela vai acontecer pós-Segunda Guerra Mundial, quando, então, nós temos o retorno das ideias malthusianas, no sentido de controlar a taxa de natalidade, principalmente nos países subdesenvolvidos. A ideia dos capitalistas nessa época era que, ao invés de investir nos problemas de fome e miséria, se eles fizessem os investimentos no setor produtivo, ele poderia
de certa forma, está resolvendo esses problemas. Associado a isso, nós tínhamos ainda uma tentativa de controle da natalidade por métodos contraceptivos. Pílulas, DIU, né, preservativos, todo o mecanismo que tenta controlar esse crescimento populacional, principalmente em países subdesenvolvidos, ok? Pós Segunda Guerra Mundial também nós tivemos o surgimento da chamada teoria reformista, também chamado de teoria anti-neomalthusiana. É uma teoria que, de fato, vai fazer com que os países ou as pessoas entendam como essa questão que envolve aí a taxa de natalidade e mortalidade. Ela questiona muito a teoria neomalthusiana. Então, ela diz que para acabar com a fome e com a miséria, não é necessário se fazer o controle de natalidade. É só diminuir a distância entre ricos e pobres, onde naturalmente essa sociedade vai perceber a queda das taxas de natalidade, né? Por aquelas questões que eu expliquei para você, inserção da mulher no mercado de trabalho, entre outras situações culturais, tá? Então é importante a gente entender isso aí. Final do século XX surge a chamada teoria ecomalthusiana, que afirma que existe a necessidade de nós termos um controle de natalidade, um controle do crescimento populacional mundial, porque os recursos naturais são finitos e estão comprometendo o planeta. Então, muita atenção. É importante que você entenda a teoria malthusiana, a teoria da transição demográfica, a teoria neomalthusiana, reformista e a teoria ecomalthusiana, ok? Tranquilo. Vale a pena, então, nós falarmos um pouco aqui sobre crescimento populacional em alguns países. Eu vou falar para você agora, no caso específico, sobre a China, porque todos nós sabemos que a população hoje lá é na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então, em um determinado momento, quando a China percebeu essa explosão, ela passou, então, de exercer uma política do filho único. O que era isso? Era exigir que as pessoas tivessem apenas um filho. Era aquele momento da segunda etapa da transição demográfica, onde nós tínhamos altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. A China, depois de anos, conseguiu, né, resolver esse problema, né, deles lá, e hoje já está liberando alguns números de filhos a mais em determinadas regiões. Mas a China já se encontra nessa terceira etapa, onde nós temos a queda abrupta das taxas de natalidade, ok? Bom, pessoal, aqui nós terminamos essa aula sobre crescimento populacional mundial. Espero que você tenha gostado. Sucesso e até a próxima.